Boa noite. Boa noite, nossos amigos e amigas da internet que nos acompanham todas as quintas-feiras. Boa noite a todos os presentes, aos encarnados e aos desencarnados. Mais uma quinta-feira, onde nós nos encontramos na casa de Deus para aprendermos, né? Hoje o tema dos nossos estudos, seguindo nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar sobre amai vossos os inimigos. Nosso irmão Aloísio, daqui a pouco vai tomar a palavra aqui, vai nos ajudar no entendimento. Antes disso, os recadinhos costumeiros. O primeiro a gente costuma falar toda semana das atividades da nossa casa, não é? Hoje nós já temos atividades praticamente quase todos os dias, então é importante reforçar. Nós temos estudos 2 vezes por semana. Toda terça-feira, às 20 horas, começamos. Nós estudamos as obras básicas de André Luiz. Na terça-feira estamos estudando o livro Nosso Lar. E depois nós falamos um pouco sobre a iniciação no Espiritismo, né? Na obra A Coleção de Estudos e Cursos da Terezinha de Oliveira. No sábado, às 9 da manhã, continuamos os estudos das obras básicas de André Luiz. No sábado nós estamos estudando Obreiros da Vida Eterna. E depois, Iniciação ao Espiritismo também com as obras da Terezinha. Às quartas-feiras, nós temos uma atividade que é direcionada aos médiuns, então ela não é aberta ao público. Toda quinta-feira, como hoje, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sempre um palestrante diferente. E neste mesmo dia a gente reforça a evangelização infantil. Importantíssimo também, para a criançada já começar a entender a necessidade de Cristo, de Deus, dentro da sua rotina. Então avisa a família, avisa os amigos, os parentes, os vizinhos, principalmente os que têm criança e que às vezes se sentem incomodados de vir, são muito bem-vindos, né? Podem trazê-los. E aqui nós temos as tias que cuidam deles com muito carinho. Na primeira e na terceira sexta-feira de cada mês, nós temos trabalhos sobre a tutela da irmã da veneranda Sheila, que é o trabalho de cura, né? Então, é aberto. Indicamos para aqueles que tenham necessidade e interesse de participar, que venha na quinta-feira que antecede, para a questão de entendimento, de instrução e de preparação, certo? Importante também informar que nós temos todo o terceiro sábado de cada mês o trabalho fraterno que nós fazemos, com a ajuda de muitos, que é a entrega de cesta básica para algumas famílias que já estão cadastradas. Hoje, nesse momento, nós não conseguimos, o último sábado de cada mês. Nesse momento nós estamos com uma quantidade já limitada de famílias, então nós não conseguimos trazer novas. Mas para quem está na internet nos assistindo e aqui também, nós temos espaço, obviamente, para receber mais doações, que é importante. Quanto mais doações, mais famílias assistidas, mais pessoas a gente consegue alcançar. Certo? São os recados. E lembrando mais uma vez, esse é o nosso quarto aniversário, o ano do nosso quarto aniversário, né? No mês de maio. Então nós teremos no mês de maio a Semana Inácio Ferreira. No dia 16 de maio às 20 horas, o Tiago Barbandi, nosso amigo que está aqui frequentemente, virá nos agraciar com mais uma palestra. No dia 18 às 19 horas, o Fernando Souza, primeira vez, né, Flávio, que ele virá? Primeira vez. E no dia 19 de maio, às 14 horas, o irmão Tadeu virá lá de Uberaba, né? De Araxá, só para nos agraciar com a presença dele. Então, um momento importante para nós, mais um ano de vida, então todos estão convidados para participar conosco. Antes de chamar o Luiz para fazer a prece de abertura, vamos ler uma página. Leve-me com você, pelo Espírito Natanael Orlando Noronha Carneiro. Uma página aqui. No exercício de cada dia, no bem que realizes a outrem, sem qualquer distinção, sentirá vibrar
a mais bela sinfonia do bem-estar que não lograrás definir. Aquele sentimento que brota do teu ser quando tiveste o ensejo de servir e auxiliar, elevando-te ao júbilo interior, é o amor expressando em ti. Quando almejares fruir as benesses do amor em teu coração, sai de ti, procures fazer o bem e através de outrem receberás a resposta do amor a viver contigo, constituindo um tesouro imorredouro e vivo a resplandecer no teu coração, sintonizando-te por conseguinte com Deus, que é o amor pleno de tua vida. Não ouvides que sem o próximo jamais desenvolverias e contrarias o amor de Deus em ti. Luiz? Boa noite a todos, então. Depois dessa mensagem aí, né? É bom a gente meditar, porque um depende do outro. O próximo, né? O próximo, quem que é o próximo? É cada um de nós, né? E o próximo mais próximo é o da nossa família. Então vamos unir o nosso pensamento, agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, por essa oportunidade de estar nessa casa de oração e trabalho e fazer a nossa prece para fortalecer os nossos trabalhos e pedir as nossas bênçãos para o nosso palestrante, Aloysio, para que ele seja bem sucedido na palestra que ele vem aqui nos orientar. E assim, em teu nome, mestre, seja o portador da prece de louvor e gratidão a Deus nosso Pai, como dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos o nosso irmão, seja bem-vindo. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Os nossos amigos encarnados e desencarnados, e os nossos amigos que nos acompanham também pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e trabalho. Nós temos uma missão muito importante hoje. Falarmos de um dos capítulos mais difíceis do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, quando esteve encarnado entre nós, trouxe lições preciosas que nós encontramos no nosso livro de cabeceira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E, na verdade, Jesus trouxe lições preciosas, e é tão difícil seguir os exemplos de Jesus. Mas esta lição que nos cabe na noite de hoje, eu posso dizer que é uma das mais difíceis, porque Jesus recomendou: amai os vossos inimigos. Gente, aí a gente começa a pensar: onde está o meu inimigo? Será que o meu inimigo está na Rússia? Está na Ucrânia? Está em Israel? Está na faixa de Gaza? Está no outro lado do mundo? Pode até ser que esteja. Não sabemos, né, a quanto andam as leis da nossa reencarnação, e poderemos sim ter algum inimigo do outro lado do mundo. Mas Jesus recomendou que nós amássemos os nossos inimigos. E onde está então esses inimigos? Será que nós temos algum inimigo declarado que está à espreita para nos matar, para nos ferir, para nos perseguir? De certa forma, graças ao bom Deus, já não temos mais, já não vivemos mais tempos terríveis, onde havia duelo, onde havia mortes, atrocidades terríveis na nossa humanidade. E hoje nós trazemos, com o conhecimento da doutrina espírita, o Evangelho redivivo de Jesus,
Quando ele fala para a gente amar o inimigo, não significa que nós devemos ter, para aquela pessoa que não temos a mesma afinidade, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma dedicação por um amigo. Pois quando a gente encontra um amigo, a gente fica feliz, a gente fica cheio de alegrias. E quando você encontra, entre aspas, o inimigo, você já fica meio assim. Estava até comentando com o Flávio agora há pouco, que de repente você está num determinado lugar, e aí você nunca viu uma pessoa na frente, ela aparece ali e você fala assim, não foi com a cara desse sujeito, não sei porquê, meu santo não bateu com o dele, mas é estranho, né? Mas a pessoa não falou um A para você, ele nem falou algo bom, nem algo ruim, mas você bateu o olho, já não foi com a cara dele. Isso prova para nós algumas situações do pretérito, do passado, de outras existências. E tem pessoas que a gente encontra pela rua, a gente conversa, fica tão amigado, parece que você já se conhece de tanto e tanto tempo, né? E essa diferença existe por conta da lei da reencarnação, onde nós vamos encontrar entes queridos e também desafetos do passado. Então, aonde que nós poderemos às vezes encontrar um inimigo? Provavelmente não lá fora, não no outro lado do mundo, mas muito provavelmente no aconchego do nosso lar, ou nas nossas relações profissionais. Nós vamos poder encontrar alguém que temos algum ajuste para fazer, algo que aconteceu no passado, pois ninguém reencarna na mesma família por acaso. Não cai ninguém de paraquedas naquela família, nem nas condições de adoção. Não existe acaso, existe todo um mecanismo para que aqueles espíritos estejam juntos naquela família, ou naquele ambiente profissional, ou numa agremiação religiosa também. Então é muito importante que a gente compreenda que nós devemos resolver as nossas pendências com essas pessoas. Jesus falou para nós no seu Evangelho: reconcilia-te o mais depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Poxa, mas quem que é um adversário? E hoje em dia, as pessoas parecem que não podem mais emitir uma opinião sobre isso ou aquilo, que já vem uma enxurrada de críticas, pessoas criticando porque ela emitiu um pensamento, pois ela tem um time de futebol diferente do outro, já se torna um inimigo. E nós devemos buscar amarmos uns aos outros, como Jesus recomendou no seu Evangelho. Jesus falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essas duas frases estão no Antigo Testamento, mas a frase primordial de Jesus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amar um ao outro, inclusive o inimigo, inclusive aquele que tem um time diferente do nosso, inclusive daquele que não pensa da mesma forma que a gente. É procurar compreender que aquele irmão está às vezes no estágio diferente do nosso. Não que nós estejamos mais evoluídos do que ele, mas nós estamos muitas vezes com uma faixa vibratória diferente da dele, então não bate muito. Acaba surgindo alguma situação que naquele momento há uma divergência de pensamentos. E nós deveremos sim procurar ao longo da nossa existência resolver as nossas pendências. Se nós vivemos num planeta de provas e expiação, passamos certamente por provas e expiamos erros do passado. Costumo dizer que nós vamos no comércio e vamos cometendo os nossos erros, nossos deslizes, e a gente vem com um carnê desse tamanho de dívidas nessa atual existência. Só que Deus, Ele é tão bondoso para conosco, que Ele não exige que nós paguemos as nossas prestações de uma única vez. Ele permite que a gente pague gradativamente, de acordo com as nossas capacidades, pois Ele não dá a prova mais difícil do que cada um de nós podemos carregar. E vejam como é difícil. Às vezes nós observamos um irmão que está passando por uma prova difícil. Aí a gente fala assim: nossa,
conhecendo um pouquinho da lei de causa e efeito, fala assim: significa que aquele irmão então já deve ter aprontado muito, pois a prova que ele está passando não é fácil. E a gente que tem uma vidinha mais ou menos, né, que a gente costuma dizer, a gente podia falar assim: então já significa que não tem tanta coisa para pagar, não. Aí eu vou falar para vocês uma grande verdade. Não significa que nós já conseguimos estar no estágio mais evoluído do que aquele irmão, mas que nós não temos ainda a capacidade espiritual de passar por uma prova daquela envergadura. Pois se a gente passasse por uma prova daquela envergadura, certamente a gente sucumbiria. O nosso querido irmão Jerônimo Mendonça Ribeiro, que passou por uma prova difícil de uma artrite reumatoide que foi atrofiando seus músculos, depois veio a cegueira, problemas cardíacos, tudo mais, ele veio numa missão de resgate, numa prova, numa encarnação de resgate. E Jerônimo Mendonça havia pedido para a espiritualidade para que ele viesse também surdo e mudo. A prova difícil, porque preso numa cama ortopédica por mais de 30 anos, desprovido da visão, dependendo de tudo e todos, ele queria ainda vir surdo e mudo. E a espiritualidade falou: não, você tem uma missão a cumprir, e nesta missão você vai ouvir ouvindo, sim, para que você consiga ouvir as queixas, as reclamações de tantos irmãos sofredores, e vai vir falando para que você possa levar palavra de conforto e consolação a tantos corações. Resolver as nossas pendências é o que nos cabe nesta encarnação, pois se a gente já errou tanto no passado, e eu costumo dizer que nós vivemos a nossa melhor encarnação, não queiramos saber quem fomos no passado. Sabe aquele filme que fala assim: eu sei que você fez no verão passado? Não queiramos saber o que fizemos no passado, não, pois vamos ficar muito envergonhados. E a misericórdia divina, ela é poderosíssima ao ponto de nos dar a oportunidade do esquecimento. E no esquecimento nós podemos e devemos resolver as nossas pendências. Numa família, por exemplo, pai, mãe, filhos, sempre vai ter alguém que é diferente do ponto de vista de pensamento. Aquele irmão assim meio arredio, meio briguento, diferente da família. Tem um ou dois que não bate muito ali. E por que será? Provavelmente alguém que existe uma questão para se acertar em face desta existência. Aquele irmão não veio naquela família, aquele pai, aquela mãe, o que seja, por acaso. Vieram sim para se acertarem. Então quando a gente fala assim, aquela moça, né? Quando ela olha assim, de repente vê uma pessoa bonita, fala: nossa, é meu príncipe encantado. Depois, quando chega a passar do tempo, ela vê que era um sapo, né? Não tinha nada de príncipe encantado. E vice-versa também, a gente pode dizer em relação aos jovens, quando vê uma moça achando que é uma princesa e depois é uma bruxa, uma sapa, né? Então, aquele momento é o que existe para que a pessoa se encontre e depois ela procurar acertar as suas diferenças ao longo do caminho. E aí vem os filhos, os netos, e a família vai crescendo e vão tentar se acertar. Pois se nós somos todos irmãos, somos todos irmãos perante Deus, perante a humanidade, nós vamos fazer o quê? Resolver as nossas pendências aqui, para que a gente não venha no futuro, né, carregado de mais erros, mais situações a ser resolvidas. Então é chegada a hora da gente ter a oportunidade de começar a resolver, ter um pouco mais de paciência com a esposa, com o esposo, com aquele filho que muitas vezes, adolescente, ainda está naquela fase de mudança dos seus hormônios, e saber que nós já fizemos tantas coisas erradas ainda nesta existência, quando jovens. Então vamos procurar compreender, vamos acolher, vamos amar, pois aquelas pessoas estão ali para servir de instrumento para o nosso crescimento espiritual.
A partir do momento que eu consigo amar os meus entes queridos, amar o meu chefe, nossa, quem gosta de amar o chefe, né? Amar o funcionário rebelde que chega sempre atrasado, está sempre faltando, né? São as nossas provinhas, mas são provas pequenas. E a gente tem que começar a resolver caso a caso. Eu lembro que certa vez, eu tinha uma determinada situação, uma pessoa que trabalhava comigo, que era realmente a minha pedrinha no sapato. Era aquela pessoa que qualquer coisa sempre dava confusão, sempre dava briga, sempre dava discussão. E eu já era espírita, mas mesmo assim não conseguia compreender a razão e o porquê daquelas situações. Então foi passando o tempo, e até que chegou uma determinada época que eu mudei de emprego, fui trabalhar numa outra cidade, num outro ramo de atividade. E o que acontece? A pessoa não foi junto não, mas eu encontrei uma pessoa idêntica, com o mesmo jeito de ser, com a mesma forma. Não vou falar o nome, mas começava até com a mesma letra do nome. Não era o mesmo nome. Aí eu falei, aí teve aquelas coisas, aquelas discussões, aqueles, né? Até que chega um momento que cai a ficha e fala, para, até quando? Você tem que resolver esse problema, senão a coisa repete. Eu não resolvi com a primeira pessoa, era colega de trabalho ainda, não estamos nem falando de relacionamento familiar. Aí chega uma outra pessoa com o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de discussão. Até que eu caiu a ficha, falei, vamos começar a mudar. Em vez de eu ficar batendo de frente, aquele ditado que a gente fala, você quer ser feliz ou ter razão? E a gente infelizmente quer ser feliz e ter razão ao mesmo tempo, coisa que não dá. Chegamos à conclusão, depois a gente se acertou, viramos grandes amigos. E até nos aniversários, até pouco tempo atrás, um ligava para o outro e tudo mais. E a gente não trabalha mais junto, mas tivemos a oportunidade de acertar. Mas pensem que às vezes acertamos totalmente? Não, dali a pouco vem uma outra situação para que a gente vá trabalhando. O importante é saber que nós somos seres em construção. Nós somos seres em construção. A gente vai errar, vai acertar. E quando a gente acerta, fala, opa, acertei. Então vou procurar no dia seguinte continuar acertando. E se eu errei, não, peraí, vamos ficar um pouco mais atento, vamos ficar um pouco mais antenado para a gente não cair de novo. Então é importante que a gente tome consciência disso. Aí chegar na conclusão de começar a amar, poxa, mas é difícil, né? A pessoa pega no meu pé de torto direito, qualquer coisa que eu faço, esquece disso, esquece daquilo. Como que eu vou amar uma pessoa desse tipo? Bom, o verbo amar, ele é muito amplo. A gente pode dizer que ele tem 3 tipos, né? O amor eros, o amor filios e o amor ágape. O amor eros é o amor mundano, o amor da propriedade, da posse. A minha mulher, meu marido, meu filho, meu gato, meu papagaio é meu, né? Aquela possessividade, como se a gente fosse de alguém. Pelo contrário, né? Não é minha esposa, nem meu filho, nem meu marido, nem meu papagaio, nada disso, por nada nos pertence. Somos companheiros de jornada, dessa jornada evolutiva. Nós estamos aqui para crescer juntos. Então este amor eros, é um amor mais material, é o primeiro estágio do amor. Aí nós vamos passar pelo segundo estágio do amor, que é o amor filios, o amor da amizade, do bem-querer. Quando você encontra um amigo, você fica feliz pela felicidade dele. Quão difícil é para todos nós, encarnados aí nesse planeta Terra, imperfeitos que somos, quando alguém posta uma viagem que fez, você fala, ai que legal que você está viajando. Eu que queria estar lá, né? A pessoa posta alguma coisa assim, nossa, né? Que coisa, hein? Está ganhando muito, né? Não é um desejo positivo. Mas quando a gente começar a ficar feliz pela felicidade do outro, olha só como vai ser bom para nós. É difícil a gente trazer esse sentimento, ficar alegre e feliz pela felicidade do outro, sem desejar aquilo que ele tem.
sem querer estar no lugar dele, por você não sabe o sacrifício que ele fez para estar ali. Infelizmente ele fez uma postagem que só mostra o lado bom da coisa, não sabe as dificuldades do dia a dia, os perrengues que ele passa. Então, esse amor filios é o amor da amizade, o amor do bem-querer. Quando você vê que alguém está fazendo algo de bom e você fica feliz, pois ele já está crescendo e progredindo, sem você invejar aquilo que ele tem. E o terceiro estágio do amor, que é o amor que nós devemos se espelhar, mas estamos muito longe disso, que é o amor ágape. É o amor de Deus para com todos nós, é o amor de Jesus para com todos nós. Que ele mesmo, na sua situação mais difícil, falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E quantos de nós, infelizmente, não conseguimos perdoar as ofensas que os nossos irmãos cometem contra nós? E aí taxamos de inimigo. Ele nos ofendeu, então já taxamos ele de inimigo. Então é difícil perdoar. E aí as pessoas falam assim: poxa, mas eu não consigo esquecer. Realmente, graças a Deus, a gente não está no estágio que a gente consegue lembrar dos acontecimentos não tão bons que alguém fez para conosco. Mas o que é importante é você procurar ressignificar, compreender por que razão, o que levou aquele irmão a agir daquela forma em relação a você. Pode ser que nós demos o start para que ele agisse daquela forma, e a gente achava que nós fôssemos vítimas, mas nós fizemos talvez algo que provocou a reação daquele irmão. Então procurar entender por que aquele irmão agiu daquela forma para conosco. Será que se eu estivesse no lugar dele, na mesma condição, eu não teria agido da mesma forma, ou até pior? Ah não, o que é isso? Eu não faria isso de forma alguma. Será? A gente costuma muito falar, julgar muito o outro pela forma que o outro agiu. Às vezes nós vemos situações aí que acontecem, que saem nos noticiários, a gente fica impressionado. Mas será que se eu estivesse naquele lugar eu não ia fazer coisa pior? Quando a gente vê brigas, às vezes no trânsito, e aí você fala assim: nossa, que selvageria, onde já se viu um negócio desse? Sim, realmente nos choca profundamente. Mas será que se eu estivesse lá no lugar, será que eu não faria pior? Então é muito fácil julgar o nosso semelhante, o nosso irmão. E aquele que nos fere, nós temos que procurar compreender e procurar perdoar, esquecer aquele momento, para que não ficamos carregando mágoas e ressentimentos, pesos desnecessários. E a gente parece, que eu falo assim, a gente parece o pessoal que faz a coleta de lixo. A gente vai passando aqui, pegando um ali, pegando o outro ali, pegando um ali, a gente fica sobrecarregado. Por isso que Jesus falou, vinde todos vós que estáis sobrecarregados e cansados, que eu vos aliviarei. O que ele quis dizer para nós? Para que a gente seguisse o seu evangelho, para que a gente colocasse em prática aquilo que ele nos ensinou, para que a gente não ficasse pegando coisas desnecessárias. Já basta os nossos erros do passado, para que a gente tenha que acertar. Então para que eu vou ficar guardando mágoa, ressentimento? Para que eu vou trazer isso no meu peito? E pessoas às vezes são tão renitentes nessas questões, que eles marcam exatamente o dia, a hora, o local, se estava calor, se estava frio, se estava chovendo, guarda com tamanha vivência e fica ressentindo, sentindo a cada dia, a cada momento, tudo aquilo que o outro fez. E é chegado a hora da gente jogar esse lixo fora, começar a trazer bons sentimentos dentro de nós, pois aquele irmão que nos feriu, certamente talvez traga dentro do peito algum problema muito maior do que o nosso. Só que o nosso orgulho fala mais alto, Nós não aceitamos ser ofendidos, nós não aceitamos que alguém nos insulte, que alguém nos agrida verbalmente, hoje em dia, graças a Deus, não mais fisicamente, Então é chegado a hora da gente começar a mudar a nossa forma de pensar e de agir. Se a gente está aqui nessa casa espírita, procurando aprender um pouco, procurando nos transformar um pouco, para sair um pouquinho melhor, é chegado a hora da gente mudar a receita do bolo.
Não adianta, se eu não mudar a receita do bolo, se eu continuar colocando um ingrediente que não faz parte do bolo, por exemplo, se eu tivesse que fazer um bolo doce, eu colocasse sal em vez de açúcar. Coloco sal, não vai ser doce nunca, vai ficar salgado. E por mais que eu continue repetindo os mesmos ingredientes, colocando sal, vai dar errado. Então, temos que mudar. Se eu quiser um resultado diferente, eu tenho que começar a fazer diferente. Senão a gente vai vir constantemente, vai vir novamente numa outra existência, procurando melhorar, procurando acertar e repetindo de novo as mesmas lições. Então vamos acertar as nossas diferenças com aqueles irmãos que muitas vezes nós torcemos o nariz. Se você não pode amá-lo, pelo menos você não comece a desejar mal para ele. Já é um bom começo. Você não consegue desejar o bem para ele? Tá. É um inimigo que te feriu, te magoou, te traiu, fez 1000 coisas. Então é difícil realmente. Somos humanos, gente. A gente é humano. Agora, se eu não vou conseguir amar aquele irmão, que eu consiga pelo menos não desejar o mal para ele. Não ficar alegre e feliz. Ou então falar, não, fica frio. Deus está vendo. Deus castiga. Deus não se presta a isso. Deus não está ali à nossa disposição para se vingar das nossas situações que nós passamos. Então vamos procurar modificar. Cada um de nós com certeza deve ter alguém que traz aquele rançozinho, né, dentro de nós. Alguém, com certeza temos. Se não desta vida, na outra, né? Com certeza a gente tem. Agora vamos procurar não desejar o mal para esse irmão. Pois também, vejam, se esse irmão, se a gente mantém essa energia deletéria entre nós, se esse irmão partir para o plano espiritual, ele vai vir como obsessor e vai ficar ligado a nós, desejando mal, vibrando mal para nós. Então, pensando até nisso, até por egoísmo, se a gente for falar, eu não quero, né, passar por um problema obsessivo, então por esse egoísmo até vamos procurar acertar essas situações. Vamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir em relação às pessoas. Vamos trazer a gentileza como um mecanismo para nós usarmos no nosso dia a dia. Tem uma situação que acontece assim, que eles falam que o escoteiro, ele tem por meta fazer uma boa ação por dia. Então ajudar uma velhinha a atravessar a rua, carregar uma sacola de compra do supermercado, coisas do tipo. A gente não precisa pensar exatamente nisso, mas que a gente possa desenvolver a gentileza, uma gentileza por dia, a partir de hoje, não a partir de amanhã, né? Porque a gente sempre quer fazer a partir de amanhã. Um ato de gentileza na rua e, sobretudo, dentro de casa. Agradecer pela comida que chegou à mesa, alguém que fez aquela comida. Olha, muito obrigado. A comida estava deliciosa, mesmo que esteja um pouco salgada, mas agradeça. Tantos e tantos irmãos que não têm um prato de sopa para comer, né? E a gente às vezes reclama porque faltou uma mistura ou queimou o arroz por causa disso. Vamos começar a agradecer, vamos começar a modificar a nossa forma de pensar. A vibração muda completamente. Quando você agradece a uma pessoa, ela se sente reconhecida. E é tão bom ser gratos, trazer a gratidão dentro do nosso coração e tentar fazer disso um hábito. Pois se a reclamação hoje em dia é considerada um vício, vejam, a reclamação é vício. Não, sabe um monte de vício que as pessoas têm? Beber, fumar, tudo mais? Tem esses vícios também de ordem moral, como a maledicência, né? Ficar falando mal do outro, como por exemplo, que eu estava falando da reclamação. Então, se a reclamação é um vício, vamos tentar abolir esse vício e trabalhar numa virtude da gratidão. Agradecer a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa. Quantos irmãos não tiveram a felicidade de acordar pela manhã? Estão talvez no plano espiritual. Quantos e quantos irmãos estão no hospital hoje? Ou numa cama, passando por provas difíceis? Abandonados em asilos, orfanatos, ou até mesmo reclusos em prisões. E nós que estamos aqui tendo essa oportunidade bendita do conhecimento do Evangelho de Jesus,
É chegada a hora da gente acordar e despertar para as verdades espirituais. Despertar para as verdades espirituais, porque a gente anda muito distraído. Passamos tempo demais no celular, passamos tempo demais, às vezes, vendo notícias na televisão, pelos meios de comunicação, e esquecemos de nos recolher intimamente, fazer o nosso culto do Evangelho no lar, fazer a nossa prece, entrar em sintonia com a espiritualidade no momento do sono e também, sobretudo, no momento que a gente acorda. Agradecer por mais um dia de vida, pela oportunidade que é nos concedida de trabalharmos para o nosso crescimento espiritual e pela nossa transformação. Pois quando nós nos transformarmos, a gente consegue que o outro se transforme também, pois somos um reflexo do outro. Estava dizendo que nós estamos todos no mesmo barco, na mesma jornada, na mesma caminhada. E a grande felicidade que temos, que o comandante máximo do nosso barco é o nosso Mestre Jesus. E ele nos relegou o seu Evangelho, que tem lições preciosas para o nosso dia a dia. Então, se ele recomendou para nós perdoarmos os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, poxa gente, será que eu vou conseguir orar por aquela pessoa que me perseguiu lá no meu trabalho, que falou mal de mim? Jesus falou isso para nós. Orar por ele já é um grande passo. Ele está dizendo, você não vai conseguir talvez amar o inimigo, estamos muito longe, mas se a gente conseguir, como eu falei no primeiro estágio, não desejar o mal por ele, ou tentar orar para que ele consiga enxergar aquela situação de uma outra forma, e procurar não deixar para amanhã aquilo que você pode resolver hoje. Tem uma frase que diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, se você teve uma discussão com alguém, tenta resolver o quanto antes. Me desculpe, eu estava irritado, eu estava nervoso, estava preocupado com isso, com aquilo. Tenta resolver. Eu tive uma situação, vejam que interessante. Às vezes você inconscientemente acaba agindo de uma forma meio afoita. Eu precisava dar um recado para um primo meu e eu tinha formatado meu celular, não tinha mais o telefone dele. E eu liguei para minha tia, falei: olha tia, pode dar recado para ele assim, assim, assado? Só que como era muito cedo, eu achei que minha tia estava meio dormindo. E aí eu fiquei meio na dúvida. Aí eu tinha o contato de um outro irmão dele. E eu falei: fulano, você pode falar para ele, se porventura, se a sua mãe deu recado para ele? Não deu 5 minutos, ele ligou para mim, esse meu primo. Luísio, eu fiz alguma coisa para você? Falei: não, por quê? Não, você falou com a minha mãe, você falou com o meu irmão, por que você não ligou para mim? Você me desculpa, eu estava apurado para dar um recado para você, e eu devia realmente ter pedido o teu telefone para tua mãe e para o teu irmão. Porque naquele momento, ele falou: não, porque eu achei que você tinha feito alguma coisa para você. Por se você ligou para minha mãe, ligou para o meu irmão, tem alguma coisa. Então, o Luiz me procurou, por que será que é? O que aconteceu? E eu achei que foi a melhor coisa do mundo. Pois já pensou se ele não tivesse ligado para mim para tentar tirar limpo a situação? Poderia amanhã depois encontrar uma situação e ficar meio assim: o que será que aconteceu? O que será que não aconteceu? Então, quanto antes a gente puder resolver essas pendências, não foi nada demais, foi simplesmente por estar agitado para resolver uma situação, passar um recado para ele, não pensei pelo caminho mais certo, que seria pegar o telefone dele e ligar diretamente para ele, que eu não tinha nada contra ele, mas poderia virar uma situação. Veja um exemplo tão banal, uma coisinha tão insignificante. Se ele não tivesse tomado a iniciativa, hoje a gente poderia estar um de cara virado para o outro sem saber por quê. Ele está magoado comigo e eu vejo que ele está sem cara virada comigo sem saber exatamente o porquê. Então resolvamos as nossas pendências enquanto estão acontecendo. Não vamos deixar para amanhã, para depois, pois a gente não sabe amanhã como será. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está com ele a caminho. O adversário não é um inimigo mortal, não. É com aquelas pessoas do nosso dia a dia, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Tenta resolver. Pede desculpa. Mas não fui eu que errei. Não tem importância. É preferível você pedir desculpas, se desculpando: me desculpe da forma como eu agi, e de repente a pessoa
Realmente você fez alguma coisa que você não percebeu. E na correria do nosso dia a dia, às vezes a gente não tem a perspicácia de prestar atenção. Tanto que na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho vem esclarecer profundamente para a gente como a gente deve agir. Ele fala para nós: fazei como eu fazia quando estava encarnado. No final do meu dia, eu passava o meu dia limpo e analisava tudo aquilo que eu tinha feito de bom e de não tão bom. E nós não temos o hábito de fazer isso quando a gente antes de dormir. Será que eu fui indelicado com a minha esposa? Será que eu fui ríspido com meu filho, com o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai? Então, passar o nosso dia limpo é fazer esse exame de consciência e analisar, né, o que eu fiz de legal e procurar melhorar no dia seguinte. E aquela coisa que não foi tão boa, né, vamos procurar melhorar para que a gente não erre mais. E aí faz parte da nossa natureza. Nós somos seres em construção, nós não somos uma obra acabada. Deus nos criou simples e ignorantes. Ignorantes do falta de conhecimento, não no sentido vulgar da palavra. E na capacidade de crescermos e progredirmos. E nós vamos uns aos outros nos ajudando. Pois nós somos todos anjos de uma asa só. E a gente só consegue voar se estiver irmanado a outro irmão. E as asas que vão nos impulsionar é a asa do conhecimento, e a casa tem esse trabalho de trazer o conhecimento a todos nós, e do amor, que é a caridade, que também nos ensina por tantas e tantas ações que aqui são realizadas. A caridade se faz não somente na esmola, na cesta básica, não, mas na compreensão, uma palavra que você consegue falar para um irmão necessitado, pela possibilidade de ouvir, quando tanta gente hoje em dia não tem a capacidade de deixar o celular do lado, prestar atenção, olho no olho daquele irmão que está necessitando de falar, sem que você interrompa, sem que você, já venha dar a receita para ele, sem que ele pediu. Então, que a gente consiga tentar colocar em prática dia a dia. É um trabalho de formiguinha, tá, gente? Não dá para a gente falar que a gente vai sair daqui um ser iluminado. Não. Mas se a gente conseguir sair, pelo menos com uma fagulha, já temos conseguido um grande sucesso espiritual. Agradeço imensamente a atenção, a oportunidade dessa reflexão, que na verdade serve muito mais a mim do que a vocês. Pois sem sombra de dúvida, ninguém fala, né? A boca fala do que está cheio o coração, e ninguém fala se não tem a ver com aquilo que se traz dentro de si. Desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Gratidão a todos. Nem precisa falar muita coisa, né? O Aloysio já encerrou.